Neste canal, mencionamos frequentemente os enormes avanços e progressos que a ciência forense tem feito nas últimas décadas. Ferramentas como o sistema MVAC e testes de genealogia trouxeram respostas para centenas de casos frios que ninguém jamais pensou que seriam resolvidos. Mas também vale a pena notar que ainda existem milhares de casos esperando para ver a justiça. Junte-se a nós no episódio de hoje, enquanto examinamos 3 casos arrepiantes que ainda estão sem solução em 2025. Amber Hagerman. Amber Hagerman, de 9 anos, foi vista pela última vez pedalando em Arlington, Texas, em 13 de janeiro de 1996. Ela passou o dia com seu irmão mais novo, Rick, andando de bicicleta, tendo saído da casa da avó por volta da 1h30 da tarde. Naquela tarde, a avó dos irmãos os alertou para ficarem por perto e eles sempre obedeciam. No entanto, depois de andar de bicicleta pelo estacionamento de um supermercado Winn-Dixie abandonado, Rick decidiu ir para casa sem sua irmã mais velha, porque ela queria ficar fora por mais tempo. Quando Rick voltou com seu avô um pouco depois, não havia sinal de Amber, apenas sua bicicleta rosa, solitária e abandonada. Segundo a polícia de Arlington, uma testemunha presenciou o sequestro da menina. Citação: ele descreveu o suspeito carregando Amber na mesma posição, enquanto ela chutava e gritava para o seu caminhão, colocando-a dentro da porta do lado do motorista. A testemunha era um idoso chamado Jimmy Cavill. Ele viu a caminhonete preta parar e notou que ela estava estacionada em uma lavanderia próxima antes de Amber ser levada. O perpetrador foi descrito como sendo branco ou hispânico em seus 20 ou 30 anos e com menos de 6 pés de altura, com cabelo escuro. A polícia acredita que ele era local da área. Após presenciar o evento aterrorizante, Jimmy chamou a polícia. Nos dias seguintes, as autoridades procuraram pela menina. A caminhonete, vista no momento do seu sequestro, tinha se dirigido para o centro de Arlington, mas não havia sinal dela. 4 dias depois, em 17 de janeiro, seu corpo foi finalmente encontrado. Um homem passeando com seu cachorro à noite encontrou uma mulher deitada em um riacho atrás de um prédio de apartamentos. As roupas de Amber estavam desaparecidas e foram encontradas feridas graves de laceração em seu pescoço. Ela estava a apenas 5 milhas de onde foi vista pela última vez e a data estimada de sua morte foi 15 de janeiro. Um detetive da polícia lembrou a extrema violência usada no assassinato. Citação: Amber estava totalmente nua, exceto por uma meia no pé esquerdo. Nós a viramos, e eu segurei a cabeça dela em minhas mãos. Várias lacerações na garganta, uma faca ou chave de fenda foi usada para arrancar a garganta dela. Durante o pranto familiar, uma mãe local teve uma ideia. Ela sugeriu a uma estação de rádio que fosse criado um sistema nacional de alerta para crianças desaparecidas, o que posteriormente levou à criação do Alerta Amber, sendo Amber uma abreviação para America's Missing Broadcast Emergency Response. O sistema de alerta foi lançado em 1996 e hoje funciona transmitindo as informações da criança desaparecida por meio de outdoors digitais, placas de transporte, mensagens de texto e alertas do Facebook. Contribuiu para a recuperação de 1.221 crianças, de acordo com o site oficial do Alerta Amber. O site também afirma que esses alertas servem como um impedimento para predadores de crianças e levaram à libertação de algumas crianças depois que o perpetrador ouviu o Alerta Amber. Embora tenha passado quase 3 décadas desde que Amber desapareceu, os investigadores afirmaram que o caso ainda está ativo. O sargento da polícia de Arlington, Grant Gilden,
disse a People: "Continuamos a ter pistas e ainda há várias pistas que continuamos a investigar extensivamente como possíveis suspeitos." Muitas pessoas se referem ao caso de Amber como o que é comumente chamado de caso frio, mas, para o Departamento de Polícia de Arlington, nunca foi listado como um caso frio porque nunca passamos 180 dias sem ter alguma pista. O caso de Amber recebeu mais de 7.000 dicas e em 2021 os investigadores relataram que tinham evidências de DNA que podem pertencer ao assassino de Amber, mas apesar disso, seu assassino continua solto. A polícia crê que há testemunhas que não se apresentaram, mas que podem ter informações importantes. Se você tiver informações sobre o caso de Amber, ligue para a linha direta de dicas, estabelecida logo após seu desaparecimento, no número 817-5758-823. Alternativamente, você pode ligar anonimamente para o Crime Stoppers do Condado de Tarrant, no número 8-174-698-477. Vicki Lee Lamberton. Vicki Lee Lamberton cresceu em Harper, Kansas, mas por todas as contas parecia ter sentimentos de vergonha em relação à sua criação, e frequentemente dizia às pessoas que foi criada no Colorado em vez disso. Durante a sua adolescência, enquanto frequentava a Union College em Nebraska, Vicki conheceu Lowell Lamberton, que era seu professor. O casal logo iniciou um romance, mudando-se para Worcester em 1968 e casando-se em 1969. Quando desapareceu em 1974, Vicki, agora com 24 anos, estava prestes a obter seu mestrado em psicologia. Ela estudava no Assumption College, em Worcester, Massachusetts, e com a ajuda do professor, Dr. Roger Barker, visitou Nova York para se candidatar ao doutorado em psicologia na Universidade de Colômbia. Porém, nem tudo prosperava na vida de Vicki. Ela havia se separado do marido em janeiro, e Lowell suspeitava que ela estava, de fato, tendo um relacionamento com seu professor casado. No começo de fevereiro, ela deixou a casa que dividia com seu irmão Robert e levou seus pertences para a garagem de Robert Barker. Lowell e Robert foram vistos posteriormente fazendo compras com seu professor, reforçando a ideia de que estavam romanticamente envolvidos. Mas apesar disso, em algum momento de fevereiro, Vicki procurou seu marido separado. Eles discutiram por telefone a ideia de reacender o relacionamento. Vicki sugeriu que eles poderiam se encontrar quando ela voltasse de uma viagem de fim de semana para Maine com uma amiga e disse que ligaria para ele ao retornar. Mas Lowell nunca mais ouviu falar dela. Os alarmes começaram a soar quando Vicki não entrou em contato após aquele fim de semana. Lowell descobriu com os amigos de Vicki que nenhuma viagem assim havia sido planejada. Os amigos afirmaram que não haviam falado com Vicki recentemente. Após ouvir isso, Lowell decidiu visitar Roger Barker no Assumption College para perguntar se ele sabia o paradeiro de Vicki. Contudo, Barker estava ausente. A equipe da universidade informou a Lowell que ele passou o fim de semana esquiando em Vail, Colorado, e foi hospitalizado com pneumonia, atrasando seu retorno para casa. Supostamente, sua esposa voltou para Massachusetts sem ele. Lowell seguiu em frente e visitou Barker em março, cerca de um mês após o último contato com Vicki. Barker concordou que ele havia guardado os pertences dela, mas disse que não conhecia a Vicki particularmente bem e não sabia de seu paradeiro. Ademais, ele sugeriu que a jovem de 24 anos tinha um envolvimento romântico com outra pessoa, apesar de não parecer saber quem, ou ao menos não revelou muitos detalhes. Detalhes sobre a investigação do desaparecimento de Vicki são inexistentes porque nunca houve uma investigação original. A jovem de 24 anos só foi dada como desaparecida 36 anos depois, em 2010, com muitos familiares acreditando que ela conheceu alguém novo e partiu para recomeçar a vida. Lowell notou que, pouco antes de sumir,
Vicky tinha falado sobre abandonar sua vida antiga, expressando especificamente o desejo de ir para algum lugar onde ninguém sabe quem eu sou. Ela também cogitou mudar a cor da sua pele. Fotografias online de Vicky mostram-na com aparências drasticamente diferentes, desde cabelo loiro praiano curto, mullet avermelhado, até bob muito escuro, sugerindo que ela buscava mudar sua aparência e escapar de sua vida anterior. A data do desaparecimento é listada como 1º de fevereiro, embora seu marido tenha tido notícias dela depois disso em fevereiro. Cerca de um ano depois, seus irmãos decidiram recuperar seus pertences da garagem de Barker, mas nada útil foi encontrado. Barker continuou a negar saber qualquer coisa sobre o desaparecimento dela durante esse tempo. Após o desaparecimento de Vicky, o morador da antiga fazenda da família recebeu uma ligação incomum, informando que a jovem de 24 anos tinha ido para a Europa. O interlocutor também pediu o número de Lowell. Quando Vicky recebeu a ligação, sua família já havia se mudado para o Texas. A Interpol informou que não havia registro dela ter ido à Europa. Brent, um dos irmãos, se perguntava de onde a pessoa conseguiu o número de telefone. Ele suspeita que a própria Vicky pode ter feito a ligação. Em 1980, 6 anos após o desaparecimento de Vicky, um de seus irmãos localizou um amigo dela. O amigo afirmou que a última vez que ouviu de Vicky foi na noite em que ela ligou para Lowell. Ela explicou que iria para o Colorado com Roger Barker para o fim de semana e mencionou a possibilidade de os dois se casarem, embora o projeto Charlie note que Barker já tinha uma esposa. Vicky disse que ligaria para o amiga ao retornar, mas nunca mais teve notícias da jovem de 24 anos. A carteira de motorista de Vicky nunca foi renovada e seu número de segurança social nunca foi usado desde seu desaparecimento. Até 2012, Lowell manteve sua crença de que sua esposa havia partido para começar de novo e que ela ainda estava viva. Ele se mudou para Oregon pouco depois do desaparecimento de Vicky e se casou novamente em 1991, quase 20 anos depois. Ele morreu em 2021, nunca sabendo o que aconteceu com sua primeira esposa. O irmão de Vicky, Robert, trabalhou incansavelmente para perseguir Liz e tentar encontrá-la, mas morreu em 2009 sem descobrir a verdade. Vicky foi, em um momento, suspeita de ser a Dama das Dunas, que agora foi identificada como Ruth Marie Terry. Ela foi descartada como correspondente para a Jane Doe, de Virginia Beach, uma mulher cujos restos desmembrados foram achados na cidade em 1976. Vicky Lamberton segue desaparecida. Ela desapareceu de Worcester, Massachusetts, em fevereiro de 1974, aos 24 anos. Ela é descrita como uma mulher branca de cabelos e olhos castanhos claros. Ela tem 1,60 m de altura e pesava cerca de 50 quilos quando desapareceu. Se ainda estiver viva, terá 75 anos. Ela pode usar seu nome de solteira, Lockwood. Se você tiver informações sobre o desaparecimento dela, entre em contato com o Departamento de Polícia de Worcester no número 50879-98651. Richard Colvin Cox. Richard Colvin Cox, de 21 anos, foi visto pela última vez em 14 de janeiro de 1950. Nascido em 1928, em Mansfield, Ohio, Richard se voluntariou para o Exército dos Estados Unidos da América após deixar o ensino médio. Ele foi recrutado com sucesso e passou pelo treinamento básico em Fort Knox, Kentucky, antes de ser designado para a Polícia Militar dos Estados Unidos da América, onde passou um tempo na Alemanha e alcançou a patente de sargento. Em 1948, ele frequentou a escola preparatória da Academia Militar dos Estados Unidos da América, em West Point, Nova York, e foi considerado um aluno academicamente talentoso, classificando-se em 100º entre 550. Aparentemente, parecia que Richard estava indo bem na vida. Ele estava indo bem na escola, foi votado como o melhor cadete de sua companhia e até se comprometeu com sua namorada, Betty Timmons.
Sua única queixa conhecida era de que não gostava muito da vida na escola preparatória, algo mencionado em cartas à família. No dia de seu desaparecimento, 14 de janeiro de 1950, Richard assistiu a um jogo de basquete entre os Scarlet Knights, da Universidade de Rutgers, e os Black Knights do Exército. Pouco depois, ele foi visto conversando com um homem que foi descrito por testemunhas como de cabelos escuros e de aparência rude. Após isso, Richard voltou para seu quarto e disse ao seu colega de quarto que estava saindo porque iria jantar com um visitante, com um colega de quarto lembrando que o jovem de 21 anos não parecia apreensivo, apenas meio enojado. Ele saiu com o visitante mencionado e nunca mais foi visto. No início, acreditava-se que o homem com quem Richard conversava se chamava George. George entrou no caso no sábado, 7 de janeiro, cerca de uma semana antes do desaparecimento. Às 17h45, Peter Haynes, colega de Richard na companhia de cadetes B2, recebeu uma ligação de alguém querendo falar com um jovem de 21 anos. O interlocutor foi descrito como tendo um tom que era áspero e condescendente, quase insultante. Quando Peter informou que Richard não estava em seu quarto, o interlocutor disse: "Bem, olha, quando ele chegar, diga a ele para vir aqui no hotel. Diga a ele que George ligou. Ele saberá quem sou. Nós nos conhecemos na Alemanha. Estou aqui por pouco tempo e diga a ele que gostaria de levá-lo para comer algo." Peter diria mais tarde que não estava 100% certo de que o nome que lhe foi dado era George, porque atendeu tantas ligações naquele dia enquanto estava de serviço, e essa ligação específica não parecia particularmente importante na época. Após 45 minutos, um homem adentrou o grande salão, local da escola onde os cadetes podiam receber visitantes. O cadete de serviço ligou para Richard avisando sobre um visitante. O homem foi descrito como tendo pouco menos de 6 pés de altura e pesando cerca de 85 quilos. Ele tinha cabelos claros e uma pele clara e usava um casaco de trincheira com cinto e sem chapéu. Richard logo chegou ao salão e cumprimentou o homem. O cadete de serviço, que observou a interação, afirmou que Richard parecia feliz em ver o estranho de cabelos claros. Richard, então, assinou para sair a fim de levar seu visitante para jantar no Hotel Thayer, localizado no campus. Porém, ele depois contou aos colegas que não saíram para comer. Em vez disso, eles beberam uísque sentados no carro do homem. Ele voltou tarde naquela noite, onde tomou um banho e tirou um cochilo. Ele logo alterou o horário no livro de partida, de 1923 para 1823, fingindo ter comparecido à formação super cadete das 18h30, embora a tivesse pulado. Notavelmente, essa fabricação não foi notada até 1952, quando o livro foi examinado forensemente. Se descoberta por seus superiores, a decepção teria resultado em acusação de violação do código de honra do cadete para Richard. Estranhamente, mais tarde naquela noite, às 10h30, quando anunciaram a hora de apagar as luzes, os colegas de quarto de Richard se assustaram quando ele acordou, correu para o corredor e gritou o que parecia ser Alice. Quando perguntaram quem era Alice, Richard não respondeu. Em vez disso, ele voltou para a cama e adormeceu. Os colegas de quarto se perguntavam se Alice era o nome de uma ex-namorada dele antes de Betty, mas não havia evidências para apoiar isso. No dia seguinte, Richard contou aos seus colegas de quarto sobre o homem misterioso que o visitou. Ele disse que era um ex-ranger do Exército dos Estados Unidos da América que serviu em sua unidade na Alemanha. O homem costumava se gabar de matar soldados alemães na Segunda Guerra Mundial e, com frequência, se vangloriava de ter cortado seus genitais depois. O homem também afirmou ter engravidado uma garota alemã, a quem ele então enforcou para impedir que ela tivesse o bebê. Richard encontrou-se com este homem posteriormente, retornando ao quarto às 16h30. Ele teria dito aos colegas que esperava não ver o sujeito de novo. Isso os fez entender que Richard não gostava muito do homem
apesar de não estar claro por que continuaram se encontrando. Notavelmente, a descrição dada deste homem é drasticamente diferente daquela vista conversando com Richard no jogo de basquete. O George, que o visitou no campus, era alto e loiro, comparado à descrição de cabelos escuros e aparência rústica dada por testemunhas do encontro no jogo de basquete. A ausência de Richard foi notada às 23 horas de 14 de janeiro e novamente às 2h30, mas, como os cadetes às vezes ficavam fora até tarde, mesmo após o toque de recolher, nada foi feito. Seu desaparecimento só foi levado a sério na manhã seguinte. Seus colegas de quarto informaram seu superior e, desta vez, a Central de Inteligência e Defesa e a Polícia do Estado de Nova York foram notificadas. O FBI se envolveu mais tarde com o caso. Um apelo público por informações sobre o desaparecimento foi feito apenas 3 dias após Richard desaparecer. Uma busca terrestre e aérea foi realizada no campus e vários corpos d'água, incluindo um lago local, o rio Hudson, e o reservatório Lusk, foram extensivamente pesquisados, mas nenhum sinal do cadete desaparecido foi encontrado. A busca por Richard durou 2 meses, mas os investigadores não obtiveram evidências por seus esforços. Usando o que aprenderam com seus colegas de quarto, as autoridades tentaram rastrear George, mas não conseguiram, pois aqueles que correspondiam à descrição tinham álibis à prova d'água. O tempo de Richard na Alemanha foi cuidadosamente examinado, mas não produziu novas pistas, e a teoria de que ele partiu voluntariamente foi abandonada, porque ele deixou o equivalente a mais de 1.100 em dinheiro atual, bem como suas roupas civis e outras posses. Um psicólogo no campus sugeriu que Richard era gay ou bissexual, na tentativa de explicar por que 2 homens solteiros se encontravam tão regularmente. O FBI então visitou bares gays em Nova York, mostrando a foto de Richard para frequentadores e funcionários, buscando homens que correspondessem à descrição de George. No entanto, ninguém reconheceu sua imagem ou a descrição de George. Nos anos seguintes, houve vários avistamentos não confirmados de Richard. Uma dessas aparições não surgiu até 2021, mais de 70 anos após o desaparecimento. Uma colega de escola dele, Úrsula, o viu poucos dias após seu desaparecimento. Ela estava caminhando na 4ª rua, em Mansfield, Ohio, quando o viu caminhando ao longo dos trilhos do trem. Ela afirmou que o reconheceu de imediato por seu andar característico. O par acenou um para o outro, com Úrsula presumindo que ele acabara de descer do trem na estação Union, ali perto, e ela esperou o trem passar para se aproximar dele. Porém, quando o trem partiu, Richard já havia ido. Ela afirmou nunca ter relatado o avistamento por medo de arriscar sua vida ou carreira, acreditando que ele possivelmente trabalhava para uma agência de inteligência. Ela acrescentou que não queria que este avistamento fosse tornado público até a sua morte, especulando que, nesse momento, seria seguro revelar o avistamento e evitar perturbar a vida de Richard. Em respeito aos seus desejos, o escritor que tornou o avistamento público não o fez até a Úrsula falecer, em 2020. Outro avistamento ocorreu apenas 4 anos depois que Richard desapareceu. Ernest Shotwell, que frequentava a escola preparatória militar na época, contou ao FBI que encontrou o cadete desaparecido em 1954 em uma estação de ônibus Greyhound em Washington, Distrito de Colômbia. Ele simplesmente assumiu nesse momento que Richard não era mais uma pessoa desaparecida. Richard teria dito a Ernest que largou a escola e iria para a Alemanha. Ernest presumiu que ele morava nas proximidades, pois vestia roupas leves apesar do frio. Além disso, ele se lembrou que Richard parecia desconfortável ao vê-lo e era muito vago sobre sua vida e planos. Aparentemente, ele partiu após apenas 5 minutos. No final dos anos 50, o FBI considerou a investigação encerrada. Eles seguiram todas as pistas e dicas e isso não levou a lugar nenhum. A família de Richard o declarou morto em 1957.
Ainda assim, apesar disso, a agência ocasionalmente continuava a acompanhar avistamentos e possíveis pistas. Em 1960, um informante do FBI acreditava ter visto Richard e conversado com ele em um bar em Melbourne, Flórida. Conhecidos o chamavam de Richard, enquanto ele se apresentava como Harry C. Mansfield. Ele revelou informações alinhadas com a vida de Richard e afirmou que seu sobrenome verdadeiro era Cox, não Mansfield. Algumas informações que ele contou ao informante sugeriam que trabalhava para uma agência de inteligência americana, mas apesar das buscas do FBI, nunca conseguiram encontrá-lo. Várias teorias sobre o sumiço de Richards concluem que ele se uniu a uma agência de inteligência. Essa foi a conclusão do repórter Jim Underwood, que escreveu sobre o caso em 1982. Ele conversou com um colega de escola de Richards, que mais tarde se tornou um promotor e tinha conexões com o FBI. O ex-colega de classe de Underwood informou que soube por um agente que Richard quase foi preso, mas ordens superiores impediram a detenção, sugerindo que ele trabalhava disfarçado ou na inteligência. O colega de classe também afirmou que, por anos, ele havia solicitado para ver os arquivos do caso por si mesmo, mas sempre eram feitas desculpas, e quando finalmente conseguiu acessá-los, a maioria dos relatórios estava censurada. Marshall Jacobs, um professor aposentado do ensino médio, investigou o desaparecimento nos anos 80. Ele descobriu que Richard escreveu para uma mulher que conheceu na Alemanha, perguntando sobre as atividades soviéticas no país, mas a carta foi devolvida. Além disso, um americano chamado John H. Noble, que foi capturado e preso pelos soviéticos entre 1945 e 1955, afirmou que um prisioneiro com o nome de Cox estava sendo mantido na Sibéria. Enquanto isso, o informante do FBI, que havia esbarrado em R.C. Mansfield, na Flórida, também foi considerado credível, dadas as informações que forneceram sobre a vida de Richard. No entanto, o destino de Richard permanece um mistério após mais de 70 anos. Da mesma forma, George nunca foi identificado. O mais perto que os investigadores chegaram da identificação foi quando descobriram que um homem chamado Robert Frisby estava estacionado em Fort Knox ao mesmo tempo que Richard. Ele correspondia à descrição de George e era conhecido por vender identidades falsas em Nova York nos anos 50. Os investigadores especularam que Richard tentou obter uma para desaparecer voluntariamente. Frisby foi preso por assassinato em 1985 e afirmou que não conhecia Richard e nunca havia feito negócios com ele. Marshall Jacobs, por outro lado, concluiu que um homem chamado David Westervelt, que serviu com Richard na Alemanha, era George. Westervelt se encaixava na descrição física e foi entrevistado várias vezes sobre o desaparecimento pela polícia na época. Jacobs acreditava que Westervelt recrutava para a CIA. Ele acreditava que Richard expressou sua infelicidade na escola militar e que lhe foi oferecida uma saída, que envolvia deixar tudo e todos que ele conhecia e mudar seu nome. Essa saída provavelmente era trabalhar com a CIA ou outra agência de inteligência. Nos anos 90, Jacobs soube de um ex-oficial da CIA que Richard supostamente integrava uma equipe na Europa que contrabandeava oficiais de alta prioridade da União Soviética. Ele se aposentou em Idaho, mas foi diagnosticado com uma doença terminal. Na época do relato, ele estava supostamente no Instituto Nacional de Saúde em Bethesda, Maryland. De acordo com um relatório do Times Union, no entanto, até mesmo Jacobs admitiu que há lacunas na história e informações contraditórias circulando. Escritores e detetives online também notaram a estranheza de recrutar um jovem que estava classificado apenas em 100º lugar entre 550 alunos, ao invés de escolher alguém do top 10. Ainda mais estranho é ele desaparecer de repente um dia, chamando a atenção para ele e levando sua fotografia a ser impressa em jornais de todo o país. Aumentando de mistério é que muitos dos arquivos do Central de Inteligência e Defesa e do FBI que Jacobs obteve
contém informações redigidas que são impossíveis de descobrir da mesma maneira que o colega de classe de Richard mencionou, e mais de 160 páginas estão faltando nos arquivos. Jacobs entrou em contato mais tarde com Harry Mayhafer, um graduado da escola que Richard frequentou, que se tornou um escritor de história mais tarde na vida. A dupla trabalhou em um livro sobre o desaparecimento juntos, no qual Harry notou que até mesmo Jacobs aceitou o fato de que nem ele nem ninguém jamais saberia a história completa. E aí você tem os fatos. Deixe suas teorias nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.